Então, João, peço que você abra comigo, lá no capítulo 19, Evangelho segundo João, capítulo 19. Eu leio a partir do verso 25, apenas dois versos, 25, 26 e 27. Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 19, 25 a 27. Diz assim o texto sagrado. Todos acharam? Eu espero. João 19, 25. Diz assim o texto. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, João, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Eis aí a tua mãe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, glorificamos ao Senhor e oramos mais uma vez para que Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração. Abençoe, Deus, as mães, abençoe as mães de oração, abençoe as mães de coração e abençoe as nossas vidas como igreja. Sem as mães nós não estaríamos aqui. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor concedeu a nós as nossas mães. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Fale comigo e através de mim. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Uma das razões pelas quais retornei a Sorocaba e cá estou, é por conta também das mães. Aqui fui acolhido, não como um filho gerado no ventre, mas como um filho gerado no coração. É difícil para falar a respeito das mães, porque algumas figuras vêm à nossa mente. É difícil pensar na espiritualidade cristã sem lembrar da minha mãe e da minha avó, mãe da minha mãe. Meu pai, por conta de várias dificuldades do trabalho, foi um tanto quanto distante da casa por conta da sua profissão. Não sei quem mais aqui também teve essa vivência de ter uma mãe que se torna também um pai durante a jornada. Hoje em dia se fala de PAM, né? Mãe e pai junto. Mas a figura da mãe, a figura materna, ela é muito cara a mim. Aqui fui acolhido como filho no coração da Cleusa, né, Cleusa? Desde a primeira vez. A irmã Anita me acolheu como um filho. Eu me lembro da Jovina falando, cadê a Jovina? Falando, olha, você é tão pequenininho. Parecia que ela queria me pegar no colo. Eu lembro da irmã Sueli Cravo, quando a Sueli Cravo falou, olha, a gente aprendeu a te amar, você é o nosso filho do coração. Eu me lembro da irmã Dirce Garcia, quem se lembra dela? E ela falava assim, então, meu filho, meu filho, meu filho. Eu me lembro depois de um tempo, que aí nós conhecemos a Carol, e a Carol sempre oferecendo a sua casa, o café. Ontem, por exemplo, a mãe da Elisângela brava comigo como mãe, porque eu abracei todo mundo, não abracei ela, fiz de propósito, e ela assim, já com os braços abertos, né, Elisângela? Tipo, você não vai me abraçar? Aí cheguei na Nova Canaã por conta de uma mãe querida, da Cecília, Terezinha também me abraçou. A Jane falou assim, vem nos ajudar, meu filho.
E eu sou devedor à vida de vocês e à família de vocês. Depois de alguns meses aqui na Nova Canaã, recebi o carinho de uma cearense arretada, brava, com apenas eu tenho um e-mail. Olha para mim, Dona Maria. Ela vem trabalhar, ela traz as frutas e fala o seguinte: você está trabalhando muito, na geladeira tem banana e laranja para você. Obrigado, Socorro. Depois vem a Edna, eu brinco a Edna, né, Edna? Aí a Edna fica assim meio constrangida, a Edna é mais nova, mas se começasse mais cedo com o Renato, eu poderia ser seu filho. Tudo certo. Nem vou olhar para o Renato. O que falar daquele carinho e aquele abraço da Aurora? Obrigado, Aurora. Obrigado. E outras irmãs mais novas que falam para mim assim: olha, você não tem idade talvez para ser meu filho, mas eu gostaria que você fosse meu filho. Quem é que comeu aquela salada de fruta, mas feita assim com carinho? Quem? Obrigado, viu, mãe? Obrigado. E a irmã Lídia, cadê a irmã Lídia? Está lá em cima com as crianças. Para de trabalhar, vai descansar. Vou aproveitar que ela não está aí. Mãe. Tem algumas frases das mães que mexem muito comigo e que mexeram com a minha espiritualidade. Hoje eu estou fazendo um sermão diferente, daqui a pouco eu vou funilar lá. Algumas frases das mães. Você se recorda de algumas frases da sua mãe? Eu marquei aqui algumas. Uma que minha mãe falou há pouco tempo e o William me mandou esses dias. Minha mãe falou assim: eu que te fiz, se você fizer gracinha comigo, eu te desfaço. Sim, senhora. Isso porque ela falou assim: você vai cuidar da Natália e do Timóteo. Sim, senhora. Aí eu falei alguma coisa lá brincando, e eu brinco bastante. Minha mãe falou assim: eu que te fiz, eu que te desfaço. Eu falei: como assim desfaço? É na pancada. E eu falei assim: mas você não tem túnel do carpo, não sei o que. Ela falou: mexe com uma mulher crente, mãe, piedosa. E eu fiquei: opa, não vou mexer não. Eu me lembro do rodo, do chinelo. Bom, as mães de antigamente, algumas frases clássicas: apaga a luz, você está pensando que você é rico? Seu pai é sócio da CPFL? Desliga logo esse chuveiro. É assim, Val? Dá o Val da risada, entregou a mãe. Quando você tiver a minha idade, você vai entender. Se você está procurando um negócio aí e não está encontrando, se eu for aí, eu vou pegar o negócio e vou esfregar na sua cara. É assim? Algumas outras. Quando você chegar lá, você me liga. Agora é mais moderno, você manda a mensagem dizendo que você chegou. Flávia, é assim. Você não fale comigo porque eu sou a sua... Não dê as costas para mim, eu vou te pegar. No meu caso, criança bagunceira, não pense que eu esqueci, mas eu vou te pegar. E eu pensava que ela tinha esquecido, tirava a roupa para tomar banho e entrava no banheiro e a mamãe falava assim: se fechar a porta é pior. Aí quando você estava lá nu, molhado, ela vinha com o chinelo, parecia tropa de elite. Ou naquelas lojas que vende enxovais, roupa de cama, que aquela mulherada sai com 5 sacolas que devia pagar mais uma passagem no ônibus, sabe? Lá na minha cidade era Pernambucanas, agora tem outras e tantas. A gente ficava passando por meio dos manequins, colocava roupa de mulher para tirar sarro, brincando. Ela só olhava e falou assim: quando chegar em casa,
Algumas mães que passavam a autoridade para o pai falavam assim: quando teu pai chegar, você vai ver o que é bom para... E eu pensava que era xarope só. Não é? Me responde assim de novo, que eu quebro todos os seus dentes. Continue chorando. Essa daí é do Alex. Continue chorando, Alex, que eu vou te dar uma razão boa para você chorar de verdade. Pare de fazer manha. Essa aqui a mãe do Bruno usou para ele. Ele está dando risada lá. Vou te pegar também. Fecha a boca e come tudo que tem nesse prato. Quem aqui era muito arteiro? Essa do Mário, a mãe do Mário, lá em Itu, no sítio. O Mário trepando lá nos pé de goiaba, pé de manga. Se cair daí e quebrar um braço, eu quebro o outro. Mãe. Vou achar uma para você, viu, Daniel? A Socorro falava assim para o Daniel: eu sou mãe e é assim... E ponto final, acabou a história. Agora, veja que a figura da mãe, ela é importante na construção do povo de Deus. O que seria da nossa vida sem as mães? Paulo vai dizer para nós, na espiritualidade cristã, que a mulher recebeu essa missão de ser mãe. Por 289 vezes a palavra mãe aparece na Bíblia, e isso é muito significativo. Às vezes nós minimizamos a figura da mãe, e a sociedade mais contemporânea vai falando que não, ser mãe está fora de moda. As mulheres precisam de outras coisas. Mas as mães se realizam também na maternidade. E nós precisamos lembrar uma coisa, que quando eu falo de maternidade segundo a Bíblia, não segundo os conceitos desse mundo, que maternidade não é somente aquela criança que foi gerada no ventre. Nós, às vezes, de uma forma equivocada e não bíblica, falamos que mãe é somente aquela que gerou no ventre. Mas a Bíblia também vai dizer, e Paulo vai ressaltar, a mãe de um amigo que se torna a mãe dele. E segundo a Bíblia também, o filho, em primeiro lugar, antes de nascer no ventre, o filho nasce no coração. E na realidade, nesse sentido, todos nós fomos gerados primeiros no coração. E somos frutos das orações das mães. E por isso a Bíblia também vai dizer, e Paulo vai falar isso, que gerar um filho espiritual é como se estivesse gestando uma criança. Para mostrar para nós que a maternidade é muito mais do que dar à luz, porque a maternidade, segundo a Bíblia, envolve cuidado, envolve atenção. E por isso que nós temos mães de oração e mães também do coração. Na minha concepção, nós temos dois tipos de mães. Mães com M maiúsculo, que cuida, que protege, que zela, que tem um amor fraternal, um amor maternal. Mas também temos as mães com M minúsculo, e explico. É muito triste e é muito desesperador para mim pensar numa mãe que abandona seu filho. A nossa casa, pelo ventre da minha mãe, somos em 2, éramos para ser em 3, mas mamãe perdeu uma criança. Pelo ventre nós somos em 2. Pelo coração nós somos em 4 filhos. Porque mamãe trabalhava como voluntária num abrigo de crianças, e então todo final de semana a gente tinha um irmão. E dia desses eu estava brincando com a minha mãe: quantos irmãos será que eu tenho? Porque o coração da minha mãe, ele é tão dilatado, ele é tão espaçoso, que coube e cabe muita gente. E dia desses minha mãe estava aqui, uma irmã perguntou para ela assim: a senhora não tem ciúmes que o Jefferson tem um monte de mãe? E todo mundo falou: não, eu sei que vocês vão cuidar dele.
Porque a figura da mãe traz essa ideia de proteção. E a gente se sente protegido pela vida da mãe. A figura da mãe de cuidado, de amor, de carinho. Quando eu estou falando carinho aqui, você pode pensar no carinho da sua mãe. Para mim, vou citar eu achava muito carinhoso da minha mãe quando eu ia segunda-feira pegar minha roupa da escola, do SESI, eu estava no SESI, e minha roupa estava passada. Mamãe passava as camisas do meu pai para o trabalho, minha camisa da escola estava passada, aquele cheiro, e a minha meia, aquele bolinho de meia, fantástico. Quando eu voltava da escola, aquele cheiro de bolo de fubá dentro de casa. Cuidado, afetividade, proteção, sustento. É a mãe que provê, é a mãe que cuida, é a mãe que faz a comida que a gente gosta. E quando a gente está doente, ela fica lá, medindo a febre, se preocupa, todo tempo, o tempo inteiro. A figura da mãe também de orientação. Cuidado com esses seus amigos, não presta. E a gente não dá bola para a mãe, quebra a cara. Esse seu crush aí não vai rolar. Isso, no meu caso, né? Essa mulher não é para você. E eu falei, o quê? E eu é que sei, eu que vou escolher. Quebrei a cara. Quando eu falei assim para minha mãe, eu falei, eu estou de conversa com a Natália. Mulher de Deus, pode casar, está aprovado. Orientação. Porque a mãe já vai acumulando experiências da vida e ela passa essa orientação. Correção. A figura da mãe também é de correção. Outro dia a Gleice falou para mim, falou assim, a Natália corrige a gente só no olhar. Quem aqui já tomou uma olhada da Natália? A Natália faz assim, né, para nós. Ela chegou bem agora. Apareceu, você não está dando aula não? Vai trabalhar lá em cima. Exortação com o olhar. Correção. E minha mãe falava um negócio, eu ficava pensando, que pena das surras que eu não tomei, porque algumas das surras me colocaram no rumo. E a gente não pode falar isso, né? Hoje em dia, né? Se dá um tapinha aí, talvez a gente recebe uma punição, um castigo. Eu gostaria muito de alguém fosse lá em casa e falar, não pode chegar com a vara na criança. Eu falei assim, então pega ele, leva para sua casa e ensina, educa e traz para mim. Pronto. E eu agradeço a Deus pelas surras que tomei, pelas conversas duras que tive com a minha mãe. Dou graças a Deus. Quando eu reprovei a 6ª série por mau comportamento, já contei isso para vocês, a viagem mais longa da minha vida, os 3 quilômetros de bicicleta, demorei 5 horas, 4 horas, não me lembro, para chegar lá e encontrar minha baixinha. Eu sabia que a coisa ia ser feia. Ela me sentou na mesa. Você é um homem crente, cria vergonha na sua cara. E o seu testemunho? Foi um sermão não deu um minuto, mudou o curso da minha história. Você vai ser como fulano, beltrano, cicano, como teu tio esse, pá. Exortação. Puxão de orelha. Eu que fui criado na igreja, quantas vezes eu apanhei, eu fiquei de castigo e o povo da igreja cantando, Tu és fiel, Senhor. Tenho essa lembrança. Passando debaixo dos bancos e minha mãe pegava um beliscão aqui na perna, na batata, aqui assim. Toma no lugar, não sei o que. E naquela época não tinha tablet, não tinha Ministério Infantil decorado. Mas parece que deu certo. A gente se encontrou na vida, que a gente precisa de mãe. Deus tem grandes promessas, por exemplo, para filhos que as mães abandonaram. Mesmo que teus pais te abandonem, eu, Senhor,
cuidarei de você. A música que nós entoamos agora diz que até o solitário viverá em família. E às vezes nós não tivemos, por algum motivo, essa figura tão especial da mãe na vida, mas encontramos na igreja. E Deus cura o nosso coração quando a gente chega na igreja e recebe tanto carinho e tanta afetividade por conta das mães. Porque a figura da mãe também traz a ideia do amor. A primeira pessoa com a qual nós aprendemos o que é amor foi com a mãe. É claro que na hora do parto, quando você saiu do ventre da sua mãe, o médico ou a pediatra pegou você no colo, as enfermeiras cuidaram de você, mas depois devolveram você para sua mãe. Eu me lembro quando Timóteo nasceu e nós tínhamos um plano de saúde bem bacana e foi muito luxuoso. Eu até falei para a Natália, a gente podia morar aqui nesse hospital. Foi maravilhoso. Comida especial, tinha cardápio para a mãe e para mim, que sou acompanhante. Aí o neném começava a chorar, Thelma, sabe o que a gente fazia? Apertava um botãozinho, vinha a enfermeira, colocava no carrinho, vou levar ele embora. Trocava a fralda, dava mamar, daqui a pouco voltava. No segundo dia, o menino estava chorando, porque ele já tinha a mesma alergia que eu tive lá e tal, não sei o quê. E eu lá com o menino no colo, no corredor. O cara não sossega. Devolvo para a mãe pega, amamenta, troca a fralda, não é nada. E eu falei, o que eu faço com isso, gente? Ai, nem a mãe deu jeito. Toquei a campainha, a enfermeira não veio. Coloquei ele no carrinho, levei lá na porta do berçário. Já até conheci a moça, ela falou, senhora, ele não para de chorar. Troquei fralda, fiz isso. Falou assim, meu senhor, deixa eu falar um negócio para você. Ele é seu filho. Ele está de alta. Agora é com você. E como a mãe está toda costurada, é com você. Cuida da mãe, cuida dele. Falei, cuidou. Mas o amor de verdade, o filho aprende com a mãe, porque a mãe é quem cuida dele. Agora veja, a mãe, com M maiúsculo, ela tem um amor incondicional. E por isso que nós aprendemos do amor de Deus com as mães, porque Deus nos ama e Deus é amor, e Ele nos ama primeiro, e a mãe nos ama antes da gente nascer. É verdade, não é? A mãe começou a sentir um negocinho diferente, né, Rayana? Eu já amo. Faz declaração no Insta. É assim. Nem viu a figura. Você acha nenezinho, quando o nenezinho nasce bonito? Vou tomar água. E o pai, como que é? Não, Carol, não me comprometa. Tem algumas crianças assim que tem a imagem e semelhança de Deus, mas não nasce muito bonito, porque ele está apertadinho. Mas a mãe olha para aquela criatura e fala assim, ai, Nizizinho bonitinho da mamãe, que coisa mais fofa. A mãe vê beleza onde não tem. A minha mãe me acha lindo, veja. Acho que a televisão dela fica meio... Ela está me assistindo, certeza. Ela vai brigar comigo, certeza. A mãe também, com esse espírito cuidadoso, pensa que a gente não cresceu, ou a gente não cresce. Porque para a mãe, e como ela dispensou muito amor e cuidado, para a mãe, a gente não tem idade, não é assim? A minha mãe falando com a minha tia lá do Recife, foi até engraçado, outro dia eu estava lá, ela falou assim, os meninos estão bem. O Rodolfo, inclusive, está aqui. Eu falei assim, quem que é menino? Quem que é menino? Era eu. Eu fiz isso para ele e tal, não sei o quê. Ela me liga e fala assim, esfriou. Eu falei, mãe, a gente mora a 150 quilômetros de distância. Às vezes está frio aqui, não está aí. Choveu, você levou guarda-chuva? Levei. Odeio guarda-chuva. Não ando com guarda-chuva. Tomo chuva, mas não ando com guarda-chuva. Mas a mãe está cuidando o tempo inteiro. Quando você chegar, você me avisa? Aviso. Eu tenho 40 e poucos anos. Mas para minha mãe, eu ainda sou E ela quer carregar no colo. Agora, eu e você,
com muita consciência, deveríamos aproveitar todos os momentos que ainda temos com a nossa mãe. Quando eu estou em crise ou preocupado com alguma coisa, sabe o que eu queria fazer? Se minha mãe morasse bem pertinho, ligar para ela e falar assim: posso ir? Sentar na sua mesa, tomar um cafezinho com você, deitar no sofá, só para você fazer um cafuné, só para acalmar meu coração. Quando eu estiver desanimado, mãe, eu posso ligar para você só para ver o seu rostinho, porque vendo o seu rostinho, eu vou aquietar o meu coração. Aquela dose de ânimo, quando você pensa que você não é nada, que os teus inimigos te oprimem, que os adversários falam mal de você. Aí eu ligo para minha mãe, ela fala assim: não, você é maravilhoso. Eu falei: sou? Eu começo, né? O Adão vem à tona, começa a inchar, né? Não é que você é que a graça de Deus em você. Aí teve um dia que eu liguei para ela e falei: achei que meu sermão foi muito ruim. Eu falei: mas o Espírito Santo vai usar, meu filho. É a mãe. Sempre tem uma palavra boa. E a mãe vai cuidando da gente com esse carinho, com esse amor. Os filósofos antigos diziam que para a gente entender um pouco o que é amor, a gente precisava entender o que é mãe. Porque a mãe ama de uma maneira assim profunda. Agora, me deparei com a frase do C.S. Lewis que mexeu comigo essa semana, quando ele diz assim: a mulher mais incrível em toda a Bíblia não foi uma guerreira. A mulher mais incrível da Bíblia não foi uma profetisa famosa. Foi uma jovem mãe, aparentemente comum, falando de Maria, vivendo um chamado único. Ela não liderou um exército. Ela não arrebatou multidões com seus discursos. Ela não se envolveu em dramas políticos. Ela foi simplesmente mãe. Ela gerou Jesus, cuidou de Jesus, investiu em Jesus. E no Evangelho de João nós temos Maria conversando com Jesus o tempo inteiro. E Maria, no primeiro milagre de Jesus, segundo o Evangelho de João, lá naquele casamento em Caná da Galileia, ela chega para Jesus e fala o seguinte: manifesta o teu poder, revela aí, faz alguma coisa. O que Jesus fala para Maria? Mulher, ainda não chegou a minha hora. E algumas pessoas pensam que Jesus aqui é grosseiro. Simplesmente Jesus está falando o seguinte: olha, eu vou fazer o milagre na hora certa. E Maria dá para nós uma orientação dizendo o seguinte: olha, façam tudo o que ele disser. E esse é o recado da Maria, mãe de Jesus, para nós. Faça tudo o que Jesus disser. Jesus cuidou da sua mãe. Jesus honrou a sua mãe. Jesus cuidou das outras mães. Como Jesus cuidou das mulheres. E Jesus é o padrão para nós nesse sentido. E Paulo vai dizer para nós que Jesus, o Verbo de Deus, nasceu por meio de uma virgem. Foi gerado pelo Espírito Santo, mas gestado na barriga de Maria. Agora, Jesus aqui no término da sua vida, ele está diante da sua mãe. E uma coisa que eu aprendo com Maria é o seguinte: uma mãe de verdade acompanha o seu filho ou a sua filha em todos os momentos da sua história. Você pode até nem perceber, mas saiba que a sua mãe está te acompanhando em oração. Te acompanhou desde o nascimento e te acompanha até hoje. Jesus está no momento agudo da sua vida. Jesus está diante da cruz. Jesus sabe que a cruz está chegando. Ele sabe da crucificação, ele sabe da morte, mas ele também sabe da ressurreição, e por isso ele está em paz. E ali pertinho da cruz, quem estava? Quem estava? A mãe. Agora, cadê os homens? Cadê os discípulos? Desculpa a expressão, cadê o macho do Pedro que arranca a espada e corta a orelha do Malco? Cadê o Tomé? Cadê? Só ficou João, o amoroso. E esse amoroso estava do lado das mulheres.
E segundo os evangelhos, as mulheres é quem sustentam Jesus, porque durante o curso do ministério de Jesus, elas estavam cuidando de Jesus, manifestando amor a Jesus. E veja que interessante, ali perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a esposa de Cleopas, ou de Clopas, Maria Madalena. E quando Jesus olha e vê a sua mãe ao lado do discípulo amado, para mim ele fala uma coisa maravilhosa: mulher, esse é teu filho. Jesus sabe que ele está partindo, ele sabe que vai ficar um vazio no coração da mãe, mas ele fala assim: mulher, eu vou cumprir a missão do meu Pai, que é Deus, mas humanamente falando, você não vai ficar sozinha. Eis aí o teu filho. Sabe o que Jesus ensina aqui para nós? Que nós precisamos preencher o coração da nossa mãe, da nossa avó, não somente com a nossa presença, mas com pessoas que andam conosco, que também podem preencher o coração dela. Um dos momentos mais, talvez, agudos no coração da minha mãe, por exemplo, foi quando eu fui para o seminário. Meu irmão também estava estudando, e do dia para a noite o ninho fica meio que vazio. E eu cheguei para o meu irmão e falei assim: cuida da mãe para mim, tá bom? Cuida da mãe. É isso aqui de Jesus. Às vezes a gente não pode estar presente, mas a gente fala assim: olha, quem está perto aí, cuida da minha mãe. Eu falei isso para meus amigos, para meus irmãos da igreja. Eu irei para o mundo cumprir meu ministério, não ficarei do lado da minha mãe, mas vocês cuidam da minha mãe, por favor. Ele pediu para uma pessoa rústica, bruta, cuidar da mãe, ou o discípulo amado? Porque guardem comigo, o que a mãe mais precisa, a mãe precisa de amor, porque ela dispensa amor todo santo dia para nós em várias ações, e o que ela espera é demonstrações de amor. Eis aí teu filho, mulher. Fique em paz. Ele é meu amigo. Ele é João. Ele reclinou sobre o meu peito. Eu conheço ele. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Homens da igreja, quantas mães que nós temos aqui entre nós que não têm os seus filhos? Essa palavra de Jesus é para nós. Vamos nós, homens, preencher o coração das mães que não têm os seus filhos aqui entre nós. Eis aí tua mãe. Mães, adotem a nós, seguindo a palavra de Jesus. Eis aí teu filho. Você pode falar o seguinte: eu tenho esse que eu gerei, e tenho outros que eu estou gestando em oração. Que lindo isso. E aí as mães não se sentirão sozinhas, e os filhos não se sentirão sozinhos. Mesmo que a mãe não esteja mais presente, ou esteja em outra localidade, o filho se sente acolhido, e a mãe se sente abraçada por outros filhos. Que essa foi a crise do Timóteo. Timóteo, lá na igreja você tem um monte de mãe, um monte de irmão, um monte de tio. Como assim? Que lá é família. Eis aí tua mãe. Eu gosto da frase de Spurgeon, quando ele fala assim: olha, uma geração que não consegue honrar pai e mãe, não vai honrar Deus, não vai honrar a família, não vai honrar compromisso, não vai honrar liderança, não vai honrar nada. O que nós temos ensinado para as nossas crianças? Se não honrar pai e mãe. Eis aí tua mãe, eis aí o teu compromisso. Porque quando ela te gerou, ela teve o compromisso de cuidar de você. Ninguém vai poder falar assim: olha, estou com uma assadura até hoje. Alguém pode? Morri de fome no meio do caminho. A mãe tem compromisso ou não tem?
E quando a mãe está... Quem aqui foi pobre de uma Redeci, quando a mãe está fazendo a comida e está tudo muito contadinho, deixa eu ver na reação aqui quem que é dessa mesma realidade, tudo bem contadinho, e aí a mãe começa a comer, e eu que era meio guloso, falo assim, eu gostei tanto disso, a mãe pega e fala assim, toma para você. Ou a mãe, que naquela época precisava ficar na fila, agora vou lá no passado, cadê o William? INPS, lá na minha cidade tinha que pegar a senha às 5 da manhã, e eu tinha uma sinusite crônica, ela encapotava a gente, colocava numa manta, pegava o último ônibus, 11h30, passava a noite lá, para pegar a senha para outro dia, para o filho, até um dia que eu muito... pontual, eu falei assim, a senhora não vai marcar para a senhora? Ela falou assim, depois eu vejo isso. Porque o importante para a mãe é o filho. E agora, o que nós precisamos fazer como povo de Deus? Cuidar da nossa mãe, honrar a nossa mãe, falar bem da nossa mãe. Pastor, mas você não sabe como foi minha mãe, não interessa. Eis aí a tua mãe, honre ela, cuide dela. Zele por ela, faça tudo por ela. Se ela ficar internada, cuide dela, pare sua vida, cuide da sua mãe. Se ela ficar na cama, vá cuidar da sua mãe. Quem não cuida da mãe, não pode cuidar de qualquer outra coisa, diria Paulo. Primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe. Pastor, minha mãe, cuida da tua mãe. Ela teve paciência com você ou não? Você acha que você já saiu andando? Você acha que você já saiu do banheiro se limpando certinho? Você acha que você já saiu tomando as decisões corretas? E a gente às vezes não tem paciência com a mãe. Quem nunca? Eu comprei um notebook para minha mãe, dei o notebook para minha mãe. Faz tempinho já isso. Falei, mãe, agora a senhora tá, beleza. Eu já contei essa história? Não? Um dia, isso faz tempo, hein? Antes de eu chegar aqui, faz uns 6, 7 anos, ela me ligou. Como que eu entro na Facebook, sei lá o quê? Tem uma bolinha azulzinha do Internet Explorer lá embaixo, não sei o que. Mas não entra, pede senha, não sei o que. Gente, como eu vou explicar por telefone? Liguei pro meu irmão. Roger, vai lá na casa da mãe lá, tal, não sei o que. Eu não tenho paciência. Falei, cara, e como que eu vou ter paciência falando por telefone? Mãe, quando eu chegar aí eu te explico. Aí no caminho, eu indo para visitar minha mãe, o Espírito Santo me pegou de jeito. Você não tem paciência para ensinar a tua mãe, mas ela ensinou você comer, beber, andar, se limpar, tomar decisões, pegou a canetinha e ficou lá com o lápis, aí apaga, e você não tem paciência, eis aí tua mãe. Já fez um cálculo quanto de tempo que a nossa mãe dedicou para nós? Dinheiro. Ou quantas renúncias que ela fez somente para cuidar de nós? Eu vi quando o Timóteo nasceu, Natália parou a carreira dela, parou. Falei, o que a senhora vai fazer? Falei, não, você me sustenta? Sim, senhora. Eu vou cuidar do Timóteo. Quero investir na vida do Timóteo. Quero que o Timóteo seja isso. Então eu vou cuidar dele, E o homem, fazendo os cálculos, mas... E esse dinheiro que entrava aqui? Falou, depois. É mãe. E a gente não lembra do tempo. A gente não lembra do tempo, ou /hora, como as empresas fazem, das mães em oração. Você às vezes nem se deu conta, mas Deus ouviu a oração da sua mãe, e por isso você não se arrebentou todo, graças a Deus.
Quantas vezes a mamãe lá de madrugada orando, clamando, Deus proteja. Não deixa aquela mulher chegar perto dele, não. Não deixa aquele camarada feio, mal acabado, que não se cuida, chegar perto da minha filha, tão lindinha. Não deixa não, Senhor. Não deixa ela fazer aquele curso, não, porque lá ela não vai se encontrar, Deus. Não deixa ela mudar de igreja, não, Deus. Deixa ela ficar lá naquela igreja que ela está, para ela aprender. Não deixa, Senhor, com que aquela maldade daquele departamento que ela trabalha grude nela. Não deixa, Deus. Quem é que já chorou por amor? Que não era amor coisa nenhuma, era paixão, deslocada, louca? Levanta a mão aí, só eu. Eu vou fazer a pergunta de novo. Glaucio, você pode levantar a mão que o William está de costa. Lucas, levanta a mão que a Vanessa não está aí, sua sogra está uma cadeira longe de você. Rafael, sua esposa está longe e sua mãe também. Quem aqui já chorou por amor? Ficou até o final? Você é guerreira mesmo. Nesse dia que a gente chorou de amor, a nossa mãe estava orando lá, falando assim: Deus, console o coraçãozinho. Mostra para ele ou para ela que o final da vida não é esse aí. Eis aí a tua mãe. E alguém vai falar assim: pastor, mas a minha mãe já está com o Senhor na glória. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Lembre-se dessa memória e agradeça a Deus pela vida dela. Nessa manhã eu me lembro da minha avó, mãe do meu pai, uma portuguesa, brava, não deixava a gente fazer buraquinho lá no sítio com medo do meu avô cair na madrugada, mas que fazia para mim aquela batata doce no fogão a lenha que ninguém nunca mais fez igual. Era 5 da manhã e a minha avó, com uma sutileza, com uma vara assim, cutucava o nosso pé no sítio e falava assim: o café já está no bule. Aquele cheiro. A mãe da minha mãe, pernambucana: quer uma banana, meu filho? Toda hora. Toda hora. A minha avó, mãe da minha mãe, nunca me bateu, mas eu aprendi e decorei provérbios por conta dela. Toda a arte que eu fazia, ela tinha um provérbio de Salomão. Por isso que eu sei provérbios inteirinho. Mas uma vez eu me lembro que ela pegou uma aposentadoria dela. Eu fui passar as férias na casa da minha avó, Campolim Paulista. Ela pegou o pagamento dela inteirinho, e comprou para mim uma coisa que eu queria comer. Ela foi no supermercado em Jundiaí e falou assim: meu filho, eu não posso dar muito presente não, mas eu quero te dar uma coisa gostosa. O que você quer? Eu falei para ela na inocência. E minha mãe falou: não fica pedindo coisa para sua avó, hein? Eu não vou pedir não, sou obediente. Pedi para minha avó e ela comprou um monte de coisa para mim. E aí quando eu fui comer na casa dela, eu falei assim: vó, a senhora quer um pouquinho? Eu falei: não quero, meu filho, pode comer. Aí quando eu acordei de madrugada para ir ao banheiro, eu vi ela raspando os potinhos. Aquilo é amor. Amor de mãe. E dizem que vó é a mãe 2 vezes. Vamos entender, vamos respeitar e vamos acolher no nosso coração mães que geraram filhos e mães que geram filhos espirituais, que oram por nós. Eu pensei que eu não ia chegar até aqui, mas cheguei pela graça de Deus. Eu espero que essa mensagem fale ao seu coração. Eis aí teu filho. É compromisso da mãe. É teu filho, é tua filha, cuida dele. Agora, eis aí tua mãe. Que Deus fale no seu coração o que você tem que fazer para cuidar da sua mãe. E se a sua mãe já está com o Senhor,
Agradeça a Deus. Lembre-se das coisas boas que você viveu com ela. E se você tem a oportunidade como eu tenho hoje, ligue para ela, fale para ela, dá um beijo nela, compre uma flor para ela, vá tomar café com ela e de alguma forma retribua o que ela fez por você. Faça como Samuel fez. Levante sua mão aí, Gleice. A outra. A Gleice chegou toda feliz assim, ó, ganhei um relógio, é isso mesmo? Você acha que eu não ia falar? Imagina, contou para mim. Ganhei um relógio. Falei, ganhei o relógio dos meus filhos. Que bonito. Faça um esforço para cuidar da tua mãe. Ela precisa tanto disso. Porque um dia a gente vai ficar só com a saudade. Saudade. Bruno, chama as crianças.